E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago alguns conceitos que todo enxadrista precisa conhecer sobre a cravada de bispo no xadrez, incluindo uma regra criada por um dos maiores jogadores de toda a história do xadrez, o segundo campeão mundial, Emanuel Lasker. Mas antes eu venho dizer que caso você queira se tornar um grande xadrista que nem o Steinitz, que nem o Mikhail Tal, ou o próprio Lasker, mas você não quer ficar calmo como eles, eu tenho a solução para vocês. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Manual, que é uma empresa britânica que oferece tratamento simples, seguro e personalizado para calvície em todos os estágios. Depois de uma consulta online, você vai receber na sua casa de maneira discreta uma caixa que contém os produtos necessários para um tratamento personalizado para sua calvície. O frete dos produtos é gratuito e, além disso, o acompanhamento clínico e ilimitado também é gratuito. Os tratamentos vão mostrar resultados visíveis depois de 4 meses de aplicação, conforme a prescrição médica, como você pode ver aí pelas fotos que estão passando na tela. E se você comprar agora com o meu link da descrição e o cupom GATOMEXICANO40, você pega a promoção Hair Friday, que está disponível durante todo o mês de novembro e recebe 40% de desconto. E comprando com o meu link, além de você levar os 40% de desconto, você ainda leva essa necessaire bem bonita, super prática de brinde. É isso mesmo, além de tudo, a necessaire vem de maneira gratuita e ela é super útil para o dia a dia. Você pode utilizar para levar nas suas viagens, você pode utilizar para deixar ela no banheiro com seus itens de higiene, ou se não, para você levar, por exemplo, na sua academia. E o brinde vem de graça. Eu agradeço muito a Manual por patrocinar esse vídeo e agora podemos voltar ao xadrez. Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu tô ciente de que a maior parte dos jogadores amadores, na hora de desenvolver o seu bispo, tende a jogar bispo G5, cravando o cavalo de maneira automática, sem nem pensar se é um bom lance, se não é, se caso o adversário vai jogar H6 eu vou recuar o bispo ou vou tomar o cavalo. E aqui eu estou trazendo alguns fatores para você considerar e poder evoluir o seu jogo. Esse é o tipo de comportamento que pode ser punido muito facilmente e pode muito bem ser o que está travando a sua evolução no xadrez. Então, vamos lá. Edward Lasker foi o segundo campeão mundial e o campeão mundial que ficou no trono pela maior quantidade de tempo não gostava de bispo G5 nessa posição. O argumento de Lasker é que se o adversário ainda não fez o roque, você desenvolver o bispo numa cravada é um tanto precipitado, porque uma vez que o adversário não comprometeu o seu roque aqui para a ala do rei, ele pode simplesmente utilizar a presença desse bispo para ganhar tempo e gerar um ataque aqui contra o jogador de brancas. Então, Lasker argumentaria que peão H6 seguido por peão G5 gera vantagem para as pretas, uma vez que agora esse bispo não tem mais atividade nenhuma, está encarando uma cadeia de peões, tem outra cadeia de peões aqui matando ele, e o jogador de pretas não tem obrigação de rocar curto, portanto esse não foi uma sequência de lances enfraquecedora. Para o jogador de pretas aqui, por exemplo, ele pode simplesmente seguir agora com bispo G4, e o oponente nem pode jogar o mesmo A3, B4 que a gente jogou, né? A3, B4 não. H3G4 que a gente jogou aqui na posição contra ele, e ele vai ter que simplesmente aceitar a cravada. E nós podemos botar pressão em cima da cravada dele, depois vamos fazer um roque longo e nós temos uma posição tremendamente confortável, bem como um ataque em cima desse bispo. No entanto, caso a mesma situação se repetisse, mas nós tivéssemos já feito o roque, por exemplo, ao invés de jogar peão D6, nós optemos por rocar aqui na posição, o mesmo bispo G5 seria um pouco mais problemático, porque agora nós não podemos lidar com esse bispo da mesma forma. A gente não pode simplesmente jogar H6 e depois jogar G5. Se a gente fizer isso, nós abrimos bastante o nosso rei. Então, nós precisamos lidar com essa cravada de alguma forma, por exemplo, jogando bispo E7, e agora a atividade do nosso bispo de C5 diminuiu, ele voltou aqui para uma posição defensiva e a manobra de desenvolvimento das brancas foi muito melhor sucedida. Caso, ao invés, de fazer o roque, nós ainda estivéssemos aqui numa posição ainda mais precária, com o peão D6 bloqueando o retorno do bispo, então digamos, o jogador de brancas joga o H3 para lidar com a cravada e poder rocar, e nós não tomamos o mesmo cuidado, simplesmente fazemos o roque.
Agora, bispo G5 vem com muito mais força, porque essa não somente é uma cravada correta, porque veio depois do roque do nosso adversário, como também essa é uma cravada dificílima de lidar, porque o oponente não pode simplesmente voltar o bispo para lidar com a cravada. Se ele joga H6 aqui agora, a gente volta o bispo para H4 e caso ele jogue G5, existe um tema extremamente famoso, talvez você conheça, talvez não, mas eu vou falar porque eu não sei, né? Se alguém aprender valeu a pena, de sacrifício do cavalo aqui em G5. A ideia é que sacrificando esse cavalo, você mantém a cravada bem como abre o rei do seu adversário. E caso ele não defenda corretamente, a defesa correta é bispo E6, para não deixar a gente pressionar o cavalo mais ainda, por exemplo, defendendo de rei, que é absolutamente incorreto e perde na hora, nós podemos simplesmente pressionar esse cavalo mais e mais, e ele vai cair em conjunto com a dama. Já estamos ameaçando o bispo toma cavalo, ganhando a dama aqui na posição. Estamos perfeitamente ganhos aqui como o jogador de brancas porque desenvolvemos o bispo da cravada corretamente. Agora você já tem alguma informação a mais acerca do tema. Isso quer dizer que você nunca deve desenvolver o bispo numa cravada antes do oponente fazer o roque? Não necessariamente na realidade. Quando Lasker montou essa regra, o jogo de xadrez ainda estava no seu estágio embrionário, por assim dizer. E muitos conceitos daquela época hoje em dia estão ultrapassados e por isso nós precisamos dar uma polida neles. Por exemplo, hoje em dia se sabe que o desenvolvimento do bispo na cravada antes do roque do seu adversário pode vir em uma série de ocasiões, como nessa. No entanto, você tem que desenvolver tendo total intenção de capturar esse cavalo caso o peão provoque o bispo. Por exemplo, aqui, caso você tome o cavalo do seu adversário, você traz a dama dele para a casa de F6, e aí você, que está apaixonado pelo seu par de bispos, não entrega ele por nada, pode recuperar o par de bispos posteriormente com um plano muito simples. A ideia é que cavalo D5 ameaça a casa de C7 bem como a dama, você acaba ganhando esse lance com o tempo, melhorando o posicionamento do seu cavalo, seu oponente é forçado a recuar a dama e agora existe um plano para você capturar esse bispo de cavalo. Começamos com peão C3, na ideia de jogar peão B4, quando o bispo recuar, capturar o bispo dele. O mais natural para o jogador de pretas aqui, que não sabe o que você está fazendo, o peão C3 é um lance totalmente normal na italiana, a ideia para ele provavelmente é que você quer controlar a casa de D4, e né, não deixa de ser um lance útil por conta disso, vai seguir fazendo o roque aqui, que é o lance mais comum na posição em nível amador. E agora você segue com o peão B4, a hora que o bispo recua, você pode capturar o bispo e você recupera o seu par de bispos. No entanto, isso é o que você faria caso você não tivesse visto esse vídeo, e agora eu vou te ensinar mais um tema interessante. Você pode, nessa posição, jogar peão A4. E o objetivo do peão A4 é você ameaçar prender o bispo. Caso o oponente jogue qualquer lance aleatório, como o bispo G4, você joga A5 e beleza, o bispo está preso e a posição está ganha para o jogador de brancas porque ele perdeu uma peça. Mas caso ele jogue, por exemplo, o peão A6 para gerar uma casa de escape para o bispo, quando você seguir com A5, você não vai seguir com A5, você vai lá e captura o bispo, e agora você recuperou o par de bispos, né? O seu adversário não tem, mas você também não tem, mas a sua estrutura de peões é muito mais saudável. Então, vamos agora analisar algumas outras posições. Digamos que nós tenhamos aqui um gambito da dama. Você joga peão D4, seu oponente joga peão D5, você oferta o gambito da dama e ele opta por recusá-lo. Aqui vem cavalo F3, cavalo F6, e você quer desenvolver esse bispo. E agora eu quero testar o seu conhecimento. Pause o vídeo e veja se bispo G5 nessa posição é um lance bom, é um lance neutro ou é um lance ruim. Pausou? Encontrou? Então, vamos lá. A minha resposta aqui é que bispo G5 é um lance bom dependendo da sua intenção. E é um lance ruim também dependendo da sua intenção. Bispo G5 nessa posição é uma cravada antes do roque. Caso o adversário queira te atacar com H6 G5, ele pode. Ele não comprometeu de maneira alguma a estrutura de peões dele na ala da dama, deixou tudo livre para fazer um roque lá depois. Então se ele quiser começar lançando um ataque de ala do rei aqui, ele pode, jogando peão H6, seguido por peão G5, e quando o bispo estiver em G3, ele se utiliza daquele tema que a gente acabou de ver
na italiana, que é cavalo E4, visando capturar o bispo, e na sequência joga H5, que é o lance-chave, para forçar a movimentação do peão de H, e aqui é uma movimentação forçada, veja só, parece que o bispo tem a casa de E5, mas ele não tem. Se a gente joga, sei lá, bispo E2 e ele joga o H4, o bispo vai para E5, mas ele volta. Tem peão F6 aqui por parte do adversário, beleza? Então, ele pode forçar a movimentação do peão de H, depois captura o bispo e a posição está muito superior para o jogador de pretas. Essa é uma posição que eu não queria jogar de brancas de maneira alguma. No entanto, se você desenvolve o bispo para a casa de G5 e vem o peão H6 e você já entende o tema e acha que tomar o cavalo aqui é a melhor alternativa, então foi um lance bom. Por quê? Porque agora, depois da captura do cavalo, você piora o posicionamento da dama do adversário. Mas, pô, gato, eu não tô ajudando o meu adversário a desenvolver aqui? Mais ou menos, né? Você tira a dama dele da casa de F6, que é um lance de desenvolvimento, mas ele vai ter que mover essa dama de novo no futuro próximo, porque agora a dama deixa de proteger a casa de D5, a casa de C7. Você já pode, por exemplo, desenvolver o cavalo de C3 aqui, ó, botando pressão na casa de D5, e o seu adversário ou vai tomar, ou ele vai jogar bispo B4 e te entregar de volta o par de bispos aqui na posição, e tá tudo perfeitamente bom para o jogador de brancas. O importante é você saber punir o seu adversário caso ele jogue essas cravadas precipitadas, identificando o tema H6, G5, e você gera um ataque a partir disso, e também, caso você acabe desenvolvendo o bispo numa cravada e o seu adversário questione o bispo, você ter a plena ciência de que você pode simplesmente capturar o cavalo. Agora, nessa posição, qual seria o melhor lance para o jogador de brancas para desenvolver o bispo? É claro, existem vários lances que podem ser jogados. Já foi jogado em alto nível aqui a captura, já foi jogado em alto nível cavalo C3, peão G3, mas em termos do desenvolvimento do bispo, eu acredito que a melhor casa que você pode tirar esse bispo é a casa de F4. E essa é uma casa que acaba não passando pela cabeça das pessoas, principalmente aqui no Gambito da Dama, onde bispo G5 acaba sendo um lance de desenvolvimento tremendamente temático em muitas variantes. Mas aqui o bispo F4 é um lance perfeitamente legal, porque você acaba tirando casas de desenvolvimento ativo desse bispo do jogador de pretas. Se ele quiser desenvolver o bispo dele para D6, ele vai estar ofertando uma troca do bispo bom dele pelo nosso bispo mau. Esse conceito de bispo bom e bispo mau é um conceito associado à cadeia de peões. Por exemplo, a cadeia de peões dele está em casas claras. Por consequência, a qualidade dessa peça é maior do que essa, porque ela tem mobilidade apesar dos peões. Esse daqui não, está preso à cadeia. Esse bispo ele quer trocar, esse bispo ele quer manter. Então você tira algumas casas de desenvolvimento do bispo, ou ele vem para E7 e fica mais passivo, ou ele vem para B4, e aí é aquela típica cravada antes do roque, né? Se vier o bispo B4, você pode simplesmente cobrir aqui de cavalo, e quando você jogar peão A3, ele absolutamente vai ter que tomar esse cavalo e te entregar o par de bispos. Que não é o fim do mundo, mas ele tem que ter o entendimento do tema. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido alguns conceitos que vocês não tinham. Um abraço e obrigado novamente a Manual por patrocinar esse vídeo.